Testemunhos para a Igreja, volume 7, capítulo 52. Disciplina da Igreja. Ao tratar com membros que cometem falhas, o povo de Deus deve seguir estritamente as instruções dadas pelo Salvador no 18º capítulo de Mateus. Os seres humanos são propriedade de Cristo, resgatados por preço infinito, e estão vinculados a Ele pelo amor que Ele e o Pai têm manifestado. Que cuidado devemos, por isso, exercer em nosso relacionamento? O homem não tem o direito de suspeitar mal de seu semelhante. Os membros da Igreja não têm o direito de seguir seus próprios impulsos e inclinações no trato com irmãos que cometeram faltas. Não devem nem mesmo manifestar qualquer preconceito em relação a eles, porque assim fazendo implantam no espírito de outros o fermento do mal. Informações desfavoráveis a algum irmão ou irmã são transmitidas entre os irmãos de um para outro e praticam-se erros e injustiças pelo único fato de que alguém não está disposto a obedecer às instruções do Senhor Jesus. Se teu irmão pecar contra ti, disse Cristo, vai e repreende-o entre ti e ele só. Mateus 18, verso 13. Não se deve contar a outros o caso de um irmão. Confia-se o caso a uma pessoa, a outra e mais outra, e o mal continua crescendo até que toda a igreja venha a sofrer. O correto é resolver o caso entre ti e ele só. Esse é o plano divino. Não te apresses o litigar para depois, ao fim, não saberes o que hás de fazer, podendo te confundir o teu próximo. Pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo, e não descubras o segredo de outro. Provérbios 25, versos 8 e 9. Não devemos tolerar o pecado em nosso irmão, mas também não exponhamos ao opróbrio, aumentando assim a dificuldade, de modo que a repreensão pareça vingança. Vamos corrigi-lo do modo proposto na palavra de Deus. Não permitamos que nosso ressentimento resulte em maldade. Não consintamos que a ferida supure, abrindo-se em termos envenenados, que venham a deixar nódoa no espírito dos que nos ouvem. Não admitamos que persistam em nosso espírito e no dele pensamentos de amargura. Vamos até nosso irmão para, com humildade e sinceridade, conversar com ele sobre o assunto. Seja qual for a natureza da ofensa, ela não impede que se adote o mesmo plano divino para dirimir mal-entendidos e ofensas. Falar a sós e no Espírito de Cristo com a pessoa que praticou a falta bastará geralmente para remover a dificuldade. Portanto, deve-se conversar com a pessoa que cometeu a falta e, com o coração cheio de amor e da simpatia de Cristo, buscar com ela a reconciliação. Arrazoar com ela com calma e mansidão. Não se exprimir em termos violentos. Falar-lhe em tom que apele para o bom senso, lembrando as palavras. Aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago 5, verso 20. Levemos a nosso irmão o remédio que pode curar o mal-estar da desavença. Façamos todo o possível para levantá-lo. Por amor à paz e unidade da Igreja, consideremos um privilégio, se não dever, fazer isso. Se ele nos ouvir, teremos ganho um amigo. Todo o céu toma interesse na entrevista que se efetua entre o ofendido e o ofensor. Se este aceita a repreensão ministrada no amor de Cristo, reconhecendo sua falta e pedindo perdão a Deus e ao irmão, a luz celestial lhe inundará o espírito. A controvérsia estará terminada e restabelecida a confiança. O santo óleo do amor faz cessar a dor provocada pela injustiça. O Espírito de Deus torna a unir os corações e há nos céus música pelo restabelecimento da união. Quando as pessoas desse modo, unidas em comunhão cristã, fazem orações a Deus, comprometendo-se a proceder retamente, amar a misericórdia e andar diante dele em humildade, recebem grandes bênçãos e, se tiverem feito injustiças a outros, prosseguirão em sua obra de arrependimento, confissão e restituição, inteiramente dispostas a praticar mutuamente o bem. Esse é o cumprimento da lei de Cristo. Se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada.
Mateus 18, verso 16. Diante de irmãos espirituais, deve-se falar acerca da falta com o que estiver em erro. É possível que ceda ao apelo desses irmãos. Vendo que eles concordam no assunto, talvez se persuada. E se não as escutar, que se deverá fazer então? Deverão alguns poucos, em reunião de comissão, tomar a responsabilidade de excluir o irmão? Se não as escutar, continua dizendo Jesus, dize-o à igreja. Mateus 18, verso 17. Deve a igreja decidir o caso de seus membros. Se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Mateus 18, verso 17. Se não atender à igreja, se rejeitar os esforços feitos para reconquistá-lo, é a igreja que deve tomar a si a responsabilidade de excluí-lo de sua comunhão. Seu nome deve, então, ser riscado do livro. Nenhum oficial de igreja deve aconselhar, nenhuma comissão recomendar e igreja alguma votar a eliminação dos livros do nome de alguém que haja cometido falta sem que as instruções de Cristo a esse respeito sejam fielmente cumpridas. Se essas instruções forem observadas, a igreja será purificada diante de Deus. A injustiça tem que aparecer tal como é e ser removida, para que não prolifere. O bem-estar e a pureza da igreja devem ser salvaguardados para que possa estar sem mancha diante de Deus, revestida da justiça de Cristo. Quando a pessoa que errou se arrepende e se submete à disciplina de Cristo, deve ter uma nova oportunidade. E mesmo que não se arrependa e venha a ser excluída da igreja, os servos de Deus têm o dever de com ela tentar esforços, buscando induzi-la ao arrependimento. Se render à influência do Espírito de Deus, dando prova de arrependimento, confessando o pecado e a ele renunciando, por mais grave que seja, deve merecer o perdão e ser de novo recebida na igreja. Aos irmãos compete encaminhá-la pela vereda da justiça, tratá-la como desejariam ser tratados em seu lugar, olhando por si mesmos para que não sejam do mesmo modo tentados. Em verdade vos digo, prossegue Jesus, que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus 18, verso 18. Essas palavras de Cristo conservaram sua autoridade em todos os tempos. A igreja foi conferido o poder de agir em lugar de Cristo. É a agência de Deus para a conservação da ordem e disciplina entre seu povo. A ela o Senhor delegou poderes para resolver todas as questões concernentes à sua prosperidade, pureza e ordem. Sobre ela impôs a responsabilidade de excluir de sua comunidade os que dela são indignos, os que por seu procedimento anticristão acarretam desonra para a causa da verdade. Tudo quanto a igreja fizer em conformidade com as instruções dadas na palavra de Deus será sancionado no céu. Surgem muitas vezes questões graves que têm que ser liquidadas pela igreja. Os ministros de Deus por ele ordenados para a guia de seu povo devem, depois de fazer sua parte, submeter todas as questões à igreja a fim de que possa haver unidade na decisão a tomar. O Senhor exige muito cuidado da parte de seus seguidores no trato recíproco. Sua missão é elevar, restaurar e curar. Todavia, cumpre não negligenciar a disciplina da igreja. Os membros devem considerar-se alunos de uma escola, cumprindo-lhes aprender a formar caráter digno de sua alta vocação. Na igreja, aqui, os filhos de Deus devem ser preparados para a grande reunião da igreja no céu. Os que aqui levam vida de conformidade com a doutrina de Cristo devem ter a certeza de uma vida eterna na família dos remidos. O amor de Deus à raça caída é uma manifestação peculiar de amor, amor originado da graça, porque os seres humanos não o merecem. A graça supõe imperfeição naquele que a recebe. Como consequência do pecado, a graça se tornou necessária. É possível que para a formação de nosso caráter muito trabalho seja ainda requerido e sejamos ainda pedra tosca que tem de ser burilada antes de poder preencher dignamente seu lugar no templo de Deus. Não devemos nos surpreender, pois, que com o martelo e o cinzel, Deus se põe a desbastar as arestas para ocuparmos o lugar que nos destina.
Ser humano algum pode efetuar essa obra. Só Deus a pode executar. E podemos estar certos de que nenhum golpe será dado em falso. Todos os seus golpes são dados com amor para nossa felicidade perpétua. Ele conhece nossas fraquezas e trabalha para restaurar, não para destruir.